todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o quórum regimental, presente o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1509. Antes de iniciar o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata 1508, do dia 10 de novembro deste ano. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovada. Damos início aos processos. Temos pedido de vista, a gente retira em função da ausência justificada da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Começamos com o julgamento. O primeiro é o processo da ordem da pauta, o 3, com a palavra o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. E vamos ao nosso processo, é o 137.811. Vamos ao relatório. Trato o presente processo de inspeção para verificar a cobrança executiva dos débitos oriundos dos acordos proferidos por este Tribunal de Contas no período de 2007 a 2019, nos termos do que dispõe o artigo 165 e 166, parágrafo único do regimento interno desta Corte de Contas, referente ao município de Acrelândia. A segunda GCE, ao instruir o feito, manifestou-se preliminarmente as folhas 6/13 e, posteriormente, as folhas 51/53, a fase do contraditório. O responsável apresentou as justificativas que entendeu pertinente ao caso, consoante se observa as folhas 24/36. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 63/68. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de procedimento aberto a pedido da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, a DAFO, para inspecionar a cobrança executiva dos débitos oriundos dos acordos julgados por esta Corte, nos termos dispostos no artigo 165, 166 e parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Contas, referentes ao município de Acrelândia. Fundamentou o pedido no artigo 165 do Regimento Interno desta Corte, que determina que compete aos representantes do Estado e dos municípios, em juízo, em princípio, promover a cobrança executiva dos débitos apurados em decorrência das decisões deste tribunal. Já o artigo 166 do mesmo diploma legal determina que, recebido o acórdão, os representantes judiciais das entidades citadas no artigo anterior devem dar o imediato cumprimento em todos os seus termos, comunicando ao tribunal as providências tomadas até a execução final. Por fim, o parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que o descumprimento das referidas determinações sujeita os responsáveis à multa, bem como a penas disciplinares e, se for o caso, a processo criminal. Autuado o presente processo, foi elaborado o relatório preliminar de folhas 6/8, além de tabela com resumo de todos os acordos exarados com débitos, sem comprovação de recolhimento, da Prefeitura Municipal de Acrelândia, no período de 2011 até 2019. Na oportunidade, considerou que os tribunais de contas, no desempenho de suas atividades, devem acompanhar, fiscalizar o cumprimento das determinações exaradas em suas decisões, com o objetivo de verificar a efetividade e a tempestividade das providências adotadas pelos fiscalizados. Registrou que as recomendações exaradas pelo Pleno ou câmaras deste Tribunal de Contas devem ser executadas, implementadas pelos agentes públicos a que se dirigem, salvo por razões devidamente motivadas, citando o acordo número 9.241/2015 do plenário do Tribunal de Contas,
cujo teor eu permito aqui não reproduzir, mas consta aqui do relatório. Por fim, destacou que a obrigatoriedade de acompanhamento e implementação das ações visando o cumprimento das determinações das Cortes de Contas é do gestor, independentemente se os fatos se refiram ao período de sua gestão. Propôs, então, a citação do senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito à época, do município de Acrelândia, para que este tomasse conhecimento daquele relatório e se manifestasse ou comprovasse a promoção da cobrança executiva dos débitos apurados no período de 2011 a 2019, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 4, da Lei Orgânica deste Tribunal. Feita a citação, as folhas 18 e 19, o gestor apresentou justificativas, onde informa, afora as demais alegações feitas, que determinou a inclusão dos devedores na dívida ativa e a propositura de ações de execução em face dos devedores, no município de Acrelândia, conforme em relação constante às folhas 31 a 33, inclusive informando os números dos processos judiciais. Relatório complementar, as folhas 51 e 53, considerou que foram dadas as providências devidas, quer seja via judicial, quer seja via administrativa, para que fossem adotados os procedimentos necessários que os casos requeriam, pugnando apenas pela notificação do atual prefeito, o senhor Olavo Francelino Rezende, para que este continue adotando todas as providências necessárias para a realização do levantamento da existência de débitos sem comprovação de recolhimento em favor da Prefeitura Municipal no período de 2007 a 2019. Recebi o presente feito eletronicamente no dia 8 de dezembro de 2021. Compulsando os autos, verifico que houve a propositura de ações executivas para a cobrança dos débitos impostos por esta Corte de Contas. Contudo, cabe ressaltar que tais ações foram protocolizadas apenas em 2020, após a citação feita pelo nobre relator. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, abre aspas, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisão de Tribunal de Contas, fecha aspas. STF, plenário, RE 636886, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 20 de abril de 2020, com repercussão geral. No acórdão desse julgamento, a Suprema Corte definiu que a prescrição segue a forma da Lei 6.830/1980, que é a Lei de Execução Fiscal, sendo o prazo definido no artigo 174 do Código Tributário Nacional, ou seja, 5 anos. Desta forma, os julgamentos constantes da lista de folhas 9 a 13, que transitaram em julgado antes de 2015, estão prescritos, tornando a ação desta Corte de Contas e o ajuizamento das ações inúteis. E cabe aqui um adendo, pois mesmo que o STF tenha pacificado o entendimento da prescritibilidade das ações que visem a cobrança de dano erário apenas em 24 de abril de 2020, isso não exime os gestores que receberam a notificação de tais condenações por parte desse tribunal por não terem tomado ações efetivas para sua cobrança, tanto administrativa quanto judicial. Desta forma, em relação às condenações anteriores a 2015, falta investigar qual prefeito, à época, recebeu a notificação dando conhecimento das decisões que imputaram débito, verificar se realizaram as cobranças respectivas e, em caso negativo, esta Corte tomar as providências. E em relação aos prefeitos que deixaram de interpelar administrativa ou judicialmente aqueles que foram condenados a devolver valores, a possibilidade da prescrição da pretensão sancionadora desta Corte é muito alta. Então, o que resta fazer, com a máxima urgência, é representar contra esses ex-gestores ao Ministério Público Estadual por possível prática tipificada no artigo 319 do Código Penal e artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pelo prosseguimento do feito, com a devida instrução processual, identificando os ex-gestores que foram notificados das decisões de folhas 9 a 13 anteriores a 2015, e 2. Pela representação ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 36, inciso 6 da Lei Orgânica deste Tribunal, ante a possível prática de atos definidos no artigo 319 do Código Penal e artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, é o pronunciamento.
Obrigado, procurador Sérgio. Com a palavra, o nobre conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. É sabido que, conforme dispõe o artigo 165 do regimento interno deste Tribunal de Contas, é de competência dos representantes do Estado e dos municípios prover a cobrança executiva dos débitos apurados nas decisões desta Corte. Na fase do contraditório, o responsável informa sobre as providências tomadas com relação à inscrição dos devedores na dívida ativa e, bem assim, a propositura de ações executivas para cobrança dos débitos oriundos dos acordos proferidos por esta Corte de Contas. Compulsão dos autos, constata-se que tais ações foram todas protocolizadas apenas no ano de 2020, acarretando a prescrição de julgados que transitaram antes do ano 2015, em conformidade com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se, porém, que a mencionada prescrição, como apontado pelo parecer ministerial, não exime os gestores que recebam a notificação de tais condenações por parte deste tribunal por não terem tomado ações efetivas para a sua cobrança, tanto administrativa quanto judicial. Neste sentido, cabível a identificação dos gestores notificados acerca dos acordos listados no anexo 1 do relatório técnico que tenham transitado em julgado anteriormente ao ano de 2015, no intuito de que possa esta Corte verificar se realizaram as respectivas cobranças e, em caso negativo, adotar as devidas providências. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado no relatório técnico conclusivo de folha 51/53, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 63/68, concluo votando pelo prosseguimento do feito com a devida instrução processual, no sentido de identificar os gestores notificados acerca dos acordos listados no anexo 1 do relatório técnico de folha 9/13, que tenham transitado em julgado anteriormente ao ano de 2015, bem como proceder às respectivas citações para que tais responsáveis possam se manifestar ou promover, comprovar o cumprimento das referidas decisões. Senhor presidente, senhores conselheiros, é assim que eu voto. Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Bom, para completar o quórum de votação, eu acompanho o entendimento do conselheiro Valmir Ribeiro. O conselheiro Valmir Ribeiro continua com a palavra com o processo da ordem da pauta, o 4º. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao processo 139.696.
relatório, tratam os presentes autos de inspeção para análise do convênio número 01/2011, firmado entre o DEPASA e o município de Brasileia, tendo por objeto firmar parceria para execução do Programa Estadual de Pavimentação de Vias Urbanas no município de Brasileia. A 5ª IGCE, responsável pela instrução do feito, emitiu inicialmente o relatório técnico de folha 21/25 e, posteriormente, o de folha 42/44, onde informa o desembolso do montante de 2.022.306,06, devidamente citados a folha 35, o gestor deixou o prazo transcorrer e não apresentou defesa ou justificativa sobre o efeito, sobre a efetiva pavimentação das vias urbanas no município de Brasileia, objeto do referido convênio. Referidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 49. É este o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Valmir. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, fiscaliza-se a gestão do convênio número 001/2011, firmado entre o DEPASA e o município de Brasileia, no âmbito do programa de pavimentação, envolvendo o valor de R$ 2.022.306,06, sob a responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, dirigente do DEPASA. Citado concedente, não houve defesa ou complementos. Isto posto, e não havendo avaliação sobre prescrição, cuja incidência, segundo o STF, só ocorre depois de constituído o título executivo decorrente de imputação de débito ou multa pelo tribunal, sugerimos a conversão do feito em tomada de contas especial, a teor do artigo 78 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e seu julgamento como irregular, de acordo com a letra C do inciso 3 do artigo 51 do mesmo diploma, mediante imposição ao ex-gestor de devolução à entidade do valor em questão, acrescido de consectários legais e multa acessória. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Sérgio. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator, Valmir. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Então, vamos ao voto. Da análise dos autos, constatou-se dano ao erário público face à ausência de documentação, de documentos comprobatórios da efetiva execução dos serviços de pavimentação das vias urbanas do município de Brasileia, objeto do convênio 001/2011. Citado responsável, este não se manifestou. Assim, consubstanciado no relatório conclusivo de análise técnica de folhas 42/44, e no douto parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 49, concluo votando: 1. Pela conversão do feito em tomada de conta especial, com fulcro no artigo 78 da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela irregularidade dos atos de gestão analisados de responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, presidente do DEPASA, à época, com fulcro
no artigo 51, inciso 3 da letra C da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93. 3, pela imposição ao ex-gestor a devolver ao DEPASA o valor de R$ 2.022.306,06, com fundamento no artigo 54, caput da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 4, pela aplicação de multa ao responsável no percentual de 10% do valor do dano apurado com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 5, deixo de aplicar a multa sanção disposta no artigo 89 do mesmo diploma legal em razão da prescrição. E 6, pela notificação do responsável para conhecimento da decisão que vier a ser proferida. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é assim que vota o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Valmir. Em votação, com a palavra o conselheiro José Ribamar. Obrigado, presidente. Excelência, eu vou pedir vista desse processo. Pois não, conselheiro, passamos para o processo seguinte, que é o processo da ordem da pauta, o 5º. Continua com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, é o processo 139.483. Relatório trata o presente processo de inspeção para análise do contrato 07 dos 2011-030A, firmado entre o Departamento de Pavimentação e Saneamento do Estado do Acre, DEPASA, e a empresa Oliveira Transporte, Locações e Terraplanagem Limitada, para execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolo maciço, no município de Chapuri, Acre. A 5ª IGCE, responsável pela instrução do feito, manifestou-se em 2 oportunidades. Inicialmente, as folhas 19/24, em que suscitou a manifestação dos gestores e, posteriormente, após a fase do contraditório, as folhas 46/49, ocasião em que apresentou suas conclusões a respeito do assunto, citados conforme as certidões de publicação de folhas 39/40, os responsáveis quedaram-se inertes, não apresentando quaisquer justificativas ou documentos sobre o assunto, certidão de folhas 42. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 54, a folha 54. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, fiscaliza-se a gestão do contrato número 07/2011-030A, celebrado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, e a empresa Oliveira Transporte, Locações e Terraplanagem Limitada, no âmbito do programa Ruas do Povo, no valor final de R$ 2.968.766,41, sob a responsabilidade da senhora Patrícia Lopes Coelho e do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretores-presidentes à época.
A instrução não acessou a documentação da efetiva execução dos serviços contratados, perfazendo R$ 2.542.037,47, ordenados pelo senhor Gildo César Rocha Pinto, e R$ 426.728,94, ordenados pela senhora Patrícia Lopes Coelho. Citados os implicados, não houve resposta. Isto posto, não havendo avaliação sobre prescrição, cuja incidência, segundo o STF, só ocorre depois de constituído o título executivo decorrente de imputação de débito ou multa pelo tribunal, sugerimos a conversão do feito em tomada de contas especial, de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e seu julgamento como irregular, a teor da letra C do inciso 3 do artigo 51 do mesmo diploma, mediante a imposição aos ex-gestores da devolução à entidade dos valores em questão, acrescidos de consectários legais e multa acessória. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Sérgio. Passo a palavra ao conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se dos autos que, por conta da execução do contrato número 07/2011.30A, firmado entre o DEPASA e a empresa Oliveira Transporte, Locações e Terraplanagem Limitada, foram aplicados recursos no montante de R$ 2.968.766,41. Desse total, apurou-se que o pagamento de R$ 2.552.036,47 foi ordenado pelo senhor Gildo César Rocha Pinto e R$ 426.728,94 pela senhora Patrícia Lopes Coelho. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado a análise técnica conclusiva de folha 46/49, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas, de folha 54, concluo votando: 1. Pela condenação do senhor Gildo César Rocha Pinto e da senhora Patrícia Lopes Coelho, diretores presidentes do DEPAS, à época, e devolução ao erário público dos valores de R$ 2.542.037,47 e R$ 426.728,94, respectivamente, referente às despesas realizadas na execução do contrato número 7/2011.30A, sem a devida comprovação, com fundamento no artigo 54 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 2, pela aplicação de multa acessória ao senhor Gildo César Rocha Pinto e à senhora Patrícia Lopes Coelho, no montante de 10% sobre o valor a ser devolvido, com base no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. E 3, pela aplicação de multa, sanção ao senhor Gildo César Rocha Pinto e a senhora Patrícia Lopes Coelho, no valor de R$ 5.860 para cada um, previsto no artigo 89, inciso 2 e 3 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, em razão de grave infringência às normas legais e do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico que resultou em
injustificável dano ao erário, no valor de R$ 2.968.766,41. Este é o meu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Valmir. Vamos para a votação. Com a palavra o conselheiro José Ribamar. Obrigado, Excelência. Excelência, esse processo tem o mesmo objeto do anterior, eu vou pedir vista também. Obrigado, conselheiro José Ribamar. Passamos para o processo da ordem da pauta, número 6, com a palavra o conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, Excelência. Senhor Procurador Dr. Sérgio Cunha, conselheira Maria de Jesus, senhores conselheiros. Trato o presente processo da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre, exercício 2019 de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno e da senhora Raimunda Luz Melo da Rocha, prefeito e contabilista à época, respectivamente, encaminhado intempestivamente a esta Corte de Contas. A arrecadação total do município foi de R$ 36.013.422,92. A despesa realizada no exercício foi de R$ 36.322.787,93, resultando num déficit orçamentário de R$ 315.375,01, coberto pelo saldo transferido do exercício anterior. Foram gastos o equivalente a 23 pontos percentuais, 16 centésimos da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, descumprindo a exigência prevista no artigo 212 da Constituição Federal. Do montante destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino, foram gastos 63 pontos percentuais e 22 centésimos no magistério, atendendo assim o disposto no artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias. A aplicação nas ações de serviço de saúde foi de 16 pontos percentuais e 94 centésimos, atendendo o exigido no artigo 77, inciso 3 e parágrafo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias. O repasse ao Poder Legislativo foi realizado dentro das limitações contidas no artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal, de acordo com o montante fixado na lei orçamentária, conforme dispõe inciso 3, parágrafo 2º do mesmo artigo. A despesa com pessoal do Executivo Municipal representou 58 pontos percentuais e 79 centésimos da receita corrente líquida, descumprindo assim o artigo 19, inciso 3 e artigo 20, inciso 3 da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. A prestação de contas apresentou inicialmente várias falhas e irregularidades apontadas pela DAF. Regularmente citados, o gestor e o contabilista, os mesmos não apresentaram defesa, apesar de ter requerido dilação de prazo. O Ministério Público, por meio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se nos autos as folhas, a ID 0365026, agora mudou por causa do processo. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro José Ribamar. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito municipal de Porto Acre, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 30 de abril de 2020. Relatório técnico inicial, as folhas 1372 a 1389, citação do gestor e da contadora, senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, as folhas 1417 a 1420, não havendo apresentação de defesa, conforme certidão da Secretaria das Seções. As folhas 1438, permanecendo as irregularidades inicialmente apontadas. 1. Ausência do relatório de inventário analítico de bens, móveis e imóveis, contendo a relação detalhada de máquinas e veículos, considerando as aquisições e baixas ocorridas no exercício, infringindo os artigos 94 a 96 da Lei nº 4.320/64, combinado com o Manual de Referência, 6ª edição, anexo 4, item 13, da Resolução TCE número 87/2015.
2. Ausência do relatório de movimentação do almoxarifado, apresentando o saldo inicial, entradas e saídas e saldo final do exercício, infringindo o artigo 106, inciso 3, da Lei nº 4.320/64, combinado com o Manual de Referência, 6ª edição, anexo 4, item 14. 3. Ausência do Plano de Ação Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e a reserva de recursos orçamentários e financeiros para a sua implantação, infringindo o Manual de Referência, 6ª edição, anexo 4, item 21, da Resolução TCE número 87/2015. 4. Ausência de inserção da Lei Orçamentária Anual 2019 no Sistema de Legislação Eletrônica ELEGES, infringindo o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1, da Resolução TCE número 83/2013. 5. Abertura de créditos adicionais suplementares sem existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, infringindo o artigo 167, inciso 5, da Constituição Federal e artigo 43 da Lei nº 4.320/64. 6. Déficit na execução orçamentária, no total de R$ 315.375,01, infringindo o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000. 7. Ausência de implementação de políticas de arrecadação do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, havendo baixa arrecadação e queda nos valores arrecadados nos últimos 3 exercícios, sendo R$ 49.983,04 em 2018 e R$ 62.203,48 em 2017, enquanto no exercício em análise foi registrado apenas o valor de R$ 9.996,82 de receitas com IPTU, infringindo o artigo 11 da Lei nº 101/2000 e artigo 10, inciso 10, da Lei nº 8.429/92. 8. Não comprovação de saldo que se transfere ao exercício seguinte, no valor de R$ 150.427,32, infringindo os artigos 83, 85, 103 e 105 da Lei nº 4.320/64. 9. Divergência entre o valor registrado no balanço patrimonial e o inventário de bens móveis, ausência de comprovação dos bens imóveis e dos valores referentes à movimentação do almoxarifado, infringindo os artigos 94 a 96 da Lei nº 4.320/64. 10. Ausência de depreciação do ativo imobilizado, infringindo os artigos 83 e 85 da Lei nº 4.320/64. 11. Não cumprimento do gasto mínimo de 25% da receita resultante de impostos com manutenção e desenvolvimento do ensino, infringindo o artigo 212, caput da Constituição Federal. 12. Não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar número 101/2000. 13. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do Poder Executivo do município, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3 da linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101/2000. Recebi o feito eletronicamente em 26 de nove de 2022. Quanto aos pontos 5 e 6, acima, se faz necessário algumas ponderações. A área técnica utilizou como parâmetro para verificar essas duas irregularidades toda a receita e toda a despesa do município. Todavia, verificou-se que houve excesso de arrecadação nas receitas correntes e déficit nas receitas de capital. E para poder utilizar esse valor, a maior arrecadado nas receitas correntes, o gestor é obrigado a abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação, mesmo que, no somatório, entre a receita corrente de capital tenha ficado abaixo do previsto. Portanto, desconsidera a irregularidade do item 5. Já em relação ao item 6, como já expus acima, verificamos que há um superávit orçamentário em relação às receitas e despesas correntes e um déficit em relação às receitas e despesas de capital, o que obrigaria o gestor a realizar a limitação de empenho
conforme determina o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que, ao analisar o detalhamento da receita, é possível constatar que a arrecadação a menor é oriunda de convênios cujos valores não foram repassados no exercício ao município, e os valores empenhados nas despesas de capital se referem à execução destes mesmos convênios. Portanto, considero, neste caso específico, que não foi culpa do gestor o déficit orçamentário verificado. Faz-se necessário ainda deixar registrada a informação no relatório técnico de que a arrecadação tributária com o IPTU nos últimos 3 exercícios, 2017, 2018 e 2019, caiu gradativamente, chegando ao valor irrisório de R$ 9.000 arrecadado em 2019, fato gravíssimo que compromete o equilíbrio fiscal do município. Só a título de comparação, houve arrecadação muito maior com o ITBI do que com o IPTU, o que demonstra que não há qualquer esforço em garantir este recurso para o erário. Por fim, em relação ao cumprimento dos gastos mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o item 11 do pronunciamento, cabe ressaltar que a Constituição Federal considera tal fato muito grave, a ponto de prever, como uma das hipóteses excepcionalíssimas de intervenção estadual, conforme consta lá no artigo 35, né? O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, e aí, no inciso 3, consta, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. De outro lado, alguns estados da federação estão propondo, através do Ministério Público Estadual, ações civis públicas por improbidade administrativa, justamente pelo não cumprimento das obrigações constitucionais em relação aos gastos com a educação. Quanto aos demais itens, não havendo defesa nos autos, eu ratifico os apontamentos da área técnica. Ante o exposto, considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848.826 do Distrito Federal, em 8 de 10 de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina: 1. Emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas do município de Porto Acre, exercício de 2020, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 4 e de 7 a 13 deste parecer. 2. Pela abertura de tomada de contas especial, os termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar o saldo que se transfere ao exercício seguinte, no valor de R$ 150.427,32, e 3. Encaminhar cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências pertinentes, nos termos do artigo 36, inciso 6, da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Sérgio. Passo a palavra ao nobre conselheiro José Ribamar. Obrigado, Excelência. Para não me alongar aqui, nosso entendimento é o mesmo do Ministério Público, então eu vou direto ao voto. Pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas de governo da Prefeitura Municipal de Porto Acre, relativa ao exercício 2019, de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, em face das irregularidades, das falhas e irregularidades já bem descritas aqui pelo Ministério Público. Não vou lê-las porque vou tomar mais tempo ainda. 2. Pela notificação do gestor para promover a imediata redução das despesas com o pessoal, caso ainda persista o excesso noticiado nos autos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Pela abertura de processo autônomo para apurar o saldo que se transfere para o exercício seguinte, no valor de R$ 150.427,32, bem como os atos de gestão do exercício 2019, notadamente a execução das despesas, licitações e contratos administrativos, considerando que nestes autos não foram analisadas as contas de governo, não foram analisadas as contas de gestão. Após as formalidades de estilo, pelo encaminhamento de cópia da prestação de contas ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Porto Acre,
para julgamento nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual, e arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Para acompanhar o código de votação, acompanha o entendimento do conselheiro relator. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra o conselheiro José Ribamar, com o processo da ordem da pauta, o 7º. Obrigado, excelência. Trata os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Acre, exercício 2019, apresentada tempestivamente, sob a responsabilidade do senhor José Felizardo da Silva, presidente da Casa Legislativa à época. Durante o exercício em exame, o Poder Executivo Municipal repassou ao Legislativo R$ 1.127.454,73. A despesa total do Poder Legislativo foi de R$ 1.015.565,13, o que representa 5 pontos percentuais e 67 centésimos do total da receita tributária, cumprindo o disposto no artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal. Os gastos com a folha de pagamento do Poder Legislativo atingiram o valor de R$ 739.015,50, que representa 65 pontos percentuais e 65 centésimos do repasse efetuado ao Poder Legislativo, cumprindo o limite de 70%, previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. A remuneração dos vereadores totalizou R$ 440.910, o que corresponde a 1 ponto percentual e 72 centésimos da receita do município, ficando assim dentro do limite máximo de 5% previsto no artigo 29, inciso 7 da Constituição Estadual, ou Constituição Federal, desculpa. A prestação de conta inicialmente apresentou as seguintes falhas: a ausência de atualização do inventário dos bens imóveis em desacordo com o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCE número 87 de 2013, não atualização do valor ativo imobilizado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, ausência de registro das verbas referente à folha de pagamentos, nas respectivas contas contábeis, regularmente citado o gestor e o contabilista, somente o senhor Altemir Pinto apresentou defesa de forma tempestiva, quedando-se inerte o senhor José Felizardo da Silva, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções. Após analisar a nova documentação, a segunda inspetoria emitiu relatório técnico conclusivo, mantendo as falhas anteriormente apontadas. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 230 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro José Ribamar. Passo a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão do Poder Legislativo de Porto Acre, exercício de 2019, sob a responsabilidade do senhor José Felizardo da Silva, presidente, dotada de boa parte de seus documentos de estilo. Atestou a instrução, a observância de todos os limites de gastos impostos pela legislação, porém observou, em seu desabono, a ausência de inventário dos bens imóveis, a ausência da atualização do valor imobilizado e a falta de registro nas contas contábeis respectivas das verbas integrantes da folha de pagamento. Isto posto, concordamos com a proposta de seu julgamento como regular com ressalva, a teor do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, valendo as citadas distorções como determinação para a correção cabível. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Sérgio. Com a palavra, o nobre relator, conselheiro José Ribamar. Obrigado, excelência. O entendimento vai na mesma linha. Vou direto ao voto. Vou julgar regulares com ressalva as contas da Câmara Municipal de Porto Acre, referente ao exercício 2019, e a responsabilidade do senhor José Felizardo da Silva, por fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, valendo como ressalva a ausência de atualização do inventário dos bens móveis
em desacordo com o artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCE número 087, a não atualização do valor ativo do imobilizado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e a ausência de registro das verbas referente à folha de pagamentos das respectivas contas cotáveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira Maria de Jesus, senhor conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, conselheiro Ribamar. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Eu também acompanho o voto do conselheiro José Ribamar. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra, conselheiro José Ribamar, com o processo da ordem da pauta, o 8º. Obrigado, excelência. Trata os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Bujarí, exercício 2020, apresentada tempestivamente, de responsabilidade dos senhores Adaildo dos Santos Oliveira e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, presidente da Câmara Legislativa e contador, respectivamente, à época. Durante o exercício em exame, o Poder Executivo Municipal repassou ao Legislativo um montante de R$ 849.207,85. A despesa do total do Poder Legislativo foi de R$ 849.207,85, representando 2 pontos percentuais e 24 centésimos da receita total das transferências voluntárias, cumprindo o disposto no artigo 29, inciso 1 da Constituição Federal. Os gastos com a folha de pagamento do Poder Legislativo representou aqui, só corrigindo aqui, só um pouquinho, por gentileza. Os gastos do Poder Legislativo o repasse foi efetuado do Poder Legislativo cumprindo o limite de 70% previsto no parágrafo 1º do artigo 29A da Constituição Federal. A remuneração dos vereadores foi equivalente a 1 ponto percentual e 18 centésimos da receita do município, ficando dentro do limite máximo de 5% previsto no artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal. A prestação de conta inicialmente apresentou várias falhas e irregularidades, regularmente citados os gestores, os mesmos não apresentaram defesa. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora-chefe, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se nos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Ribamar. Passa a palavra ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 31 de março de 2021. A instrução preliminar constatou as seguintes ocorrências. 1. Divergência de R$ 78,11 entre o valor da disponibilidade registradas no balanço financeiro de 10 centavos e o apurado no extrato bancário de R$ 78,21. 2. Inconsistências no balanço patrimonial, que apresenta diferença de R$ 31.677,58 entre o saldo da conta bens móveis e o inventário correspondente, bem como o registro de obrigações no passivo circulante com saldo negativo de R$ 5.000. 3. Pagamento indevido de gratificação natalina, 13º salário aos vereadores, no montante de R$ 20.400, em razão da ausência de regulamentação da Lei nº 587/2016. 4. Não comprovação da compatibilidade de horários nas atividades exercidas no mandato eletivo de vereadora da senhora Maria de Jesus Mendes Rodrigues com outro cargo público na Secretaria de Estado de Planejamento. 5. Classificação incorreta de despesa de exercício anterior no montante de R$ 8.927,29, empenhada no elemento de despesa número 13, obrigações patronais, visto que a despesa não pertence ao exercício de 2020. 6. Não comprovação do pagamento de FGTS incidente sobre 13º salário do exercício de 2020. 7. Pagamento dos montantes de R$ 9.000 e R$ 36.000, respectivamente,
aos senhores Paulo Freitas da Silva e Romário Silva dos Santos, sem a comprovação da execução dos serviços por meio da documentação correspondente, que não consta no LICOM. Ao final, sugeriu a citação do responsável, à época, senhor Adaildo dos Santos Oliveira, e a audiência do contabilista, senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, para o contraditório, propondo, em caso de inércia, a reprovação da prestação de contas em tela, com fundamento nas alíneas B e C, do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Ademais, propôs a condenação do gestor, a devolução da quantia de R$ 20.400, acrescida de multa acessória, nos termos dos artigos 54 e 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, face ao pagamento de 13º salário aos vereadores, sem previsão em lei municipal, e ainda a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pelas inconformidades evidenciadas nos itens 91, 92, 95, 97, 98 e 99 do relatório técnico. Devidamente citados, os interessados não se manifestaram, conforme certidão de folha 155. O processo foi encaminhado ao MPC em 4/10/2022. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que, quanto ao pagamento de 13º aos vereadores, sem previsão em lei municipal, o entendimento deste parquê é no sentido de considerar a prática como falha formal, com determinação à origem para correção na próxima edição do ato que instituir os subsídios dos agentes políticos, caso o fato narrado ainda persista, conforme manifestações contidas nos processos números 131.940, 131.942, 137.401 e 140.399, que tratam da mesma matéria, uma vez que se refere a direito social estendido aos trabalhadores e servidores públicos. Concernente às impropriedades relacionadas ao saldo financeiro, ao imobilizado e ao passivo circulante, observa-se que todas decorrem de falta de registros contábeis nas datas oportunas, em desacordo com a legislação de regência e o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Relativamente à senhora Maria de Jesus Mendes Rodrigues, o Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, evidencia que a servidora acumula remuneração de 2 cargos públicos, ambos de 40 horas semanais, sendo um de vereadora na Câmara Municipal de Bujari e outro de agente de polícia classe 3 na Delegacia Geral de Polícia Civil do Bujari, na situação de licenciada, contrariando o disposto no inciso 3 do artigo 38 da Constituição Federal de 88, pois, no caso em tela, a mesma deveria optar por uma das remunerações, o que, a princípio, configura recebimento indevido de recursos públicos, mas a situação não foi levantada nos autos, carecendo de melhor apuração. No tocante à classificação incorreta de despesas decorrentes de obrigações patronais, da ordem de R$ 8.927,29, a nosso ver, a prática pode ser considerada falha formal, com determinação à origem para a correção na próxima edição da espécie, visto que não configurou dano ou risco de prejuízo ao erário. Quanto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, a área técnica não identificou o pagamento do depósito decorrente do 13º salário do exercício 2020, mas não apurou o valor correspondente. De acordo com a folha de pagamento da edilidade, contida no Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, é possível aferir-se que os depósitos para o FGTS, decorrentes do mês de dezembro e do 13º salário do exercício 2020, correspondem, respectivamente, a R$ 975,03 e R$ 862,68, totalizando R$ 1.837,72, coadunando-se com o montante pago no dia 4/12/2020, apurado pela instrução, folha 137. No tocante aos pagamentos efetuados ao senhor Paulo Freitas da Silva, no total de R$ 9.000, decorrente de serviço de transmissão ao vivo, gravação e edição em vídeo das sessões solenes e ordinárias da Câmara Municipal de Bujari, observa-se, por meio do LICOM, que o objeto tem por base o contrato número 03/2019, originário do convite número 002/2019. No mesmo sistema, que é o LICOM,
constatou-se o envio do contrato número 004/2019, originário do convite número 003 naquele mesmo ano, os quais embasaram as despesas referentes ao serviço de assessoria jurídica da ordem de 36 mil, empenhadas em favor do senhor Romário Silva dos Santos. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Bujari, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente à época, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela aplicação de multa ao gestor, à época, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e 3, pela determinação origem para que promova a abertura de tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar os fatos decorrentes da acumulação remunerada de cargos públicos ocupados pela senhora Maria de Jesus Mendes Rodrigues, identificando os responsáveis e quantificando o dano, caso tenha ocorrido, face à situação identificada nos autos. É o pronunciamento. Obrigado, procurador Sérgio. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator José Ribamar. Obrigado, excelência. O nosso voto é no mesmo sentido, eu só vou divergir aqui do Ministério Público quanto aos pagamentos, né, referente ao senhor Paulo Freitas da Silva e o senhor Romário Silva dos Santos, porque apesar de constar no Lincoln, não tem nenhum documento que comprova, nota fiscal, qualquer documento que comprova a execução da despesa. Então, nesse caso aí, eu vou pedir a devolução. Então, eu vou direto ao voto. Assim, sendo voto, por julgar irregulares as contas da Câmara Municipal de Bujari, referente ao exercício 2020, de responsabilidade do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente da Casa Legislativa à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em face das irregularidades já mencionadas pelo Ministério Público. Pela condenação do senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente da Câmara Legislativa no exercício em análise, a devolver aos cofres municipais, no prazo de 30 dias, o valor de R$ 45 mil, devidamente corrigidos, a contar do fato gerador, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, inciso 1, alinhada à resolução TCE número 110, sendo 36 mil referente à não apresentação das notas fiscais atestadas que comprove a prestação de serviço da assessoria jurídica pelo senhor Romário Silva dos Santos, e R$ 9 mil a não apresentação também de notas fiscais e atestos que comprove a prestação de serviço de transmissão ao vivo, gravação e edição em vídeo das sessões solenes e ordinárias da Câmara Municipal de Bujari, pelo senhor Paulo Freitas da Silva. 2. 3. Pela aplicação de multa ao responsável, senhor Adaildo dos Santos Oliveira, presidente da Casa Legislativa à época, no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38. Pela abertura de processo autônomo para apurar a acumulação remunerada de cargos públicos pela senhora Maria de Jesus Mendes Rodrigues, identificando os responsáveis e quantificando o dano, caso tenha ocorrido. E 5, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira Jesus, conselheiro Valmir. Obrigado, conselheiro José Ribamar. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Da mesma forma, eu acompanho o voto do conselheiro relator para completar o quórum. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passo a palavra à conselheira Maria de Jesus e com o processo da ordem da pauta, o nono. Excelência, eu solicito a retirada de pauta deste processo. Pois não, conselheira. Eu passo os trabalhos ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro
para relatar os processos da nossa relatoria. Obrigado, senhor presidente. Então, vamos dando prosseguimento à nossa pauta. Passamos ao processo 10 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polan. Obrigado, conselheiro Valmir. Trata-se da prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2020. A responsabilidade é o senhor João Luciano da Costa, gestor à época. A área técnica emitiu relatório preliminar de análise técnica conforme o ID 10.36.398, opinando pela irregularidade das contas, devolução de valores e aplicação de multas em face de erros formais. Citações conforme 2 IDs ao senhor Edson Pereira Magalhães e João Luciano da Costa, defesa conjunta dos dois, e anexos em vários IDs aqui, que não vou listar, estão no relatório. Relatório conclusivo é o ID 11.51.006. Ministério Público, junto a esta Corte de Contas, pronunciou-se conforme o 2ID, o último é o 036.70.60. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor João Luciano da Costa, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2021. Analisada pela segunda inspetoria, após a defesa apresentada, restou apurada a regularidade das contas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acórdão, com fulcro no artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38/93, considerando regular a prestação de contas subexamine. É o pronunciamento. Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, da mesma forma que adoto integralmente o parecer ministerial, considerando regular a prestação de contas da Câmara Municipal de Marechal Thaumaturgo, referente aqui ao exercício orçamentário financeiro 2020, a responsabilidade é do senhor João Luciano da Costa e gestor. Notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado. Em votação, conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator e, assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 12 da pauta. Continua como relator nobre conselheiro Ronald Polan, por quem concedo a palavra. Seria o 11, né, presidente? Perdão, é o 11 da pauta. Muito obrigado, procurador. É o 11 da pauta. Isso, conselheiro. Tratam os autos de procedimento aberto por determinação da presidência desta Corte. A folha, aqui o ID é o 0038.283. Nós estamos colocando a folha aqui, mas no futuro eu acho que é só a folha é processo físico, né? Mas a folha 02. Para verificação da existência de atos nulos, descumprimento de medidas disciplinadoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face da extrapolação das despesas com pessoal em 7 municípios. Aqui é um caso particular, é o município de Tarauacá. O relatório preliminar estão as folhas, o ID é o 0038.284 e as folhas do número 14 a 32. Citado
as folhas 72, o gestor apresentou defesa, as folhas 82/106, relatório complementar de análise técnica, as folhas 109/118, pronunciamento ministerial, as folhas 124 a 127, e tem uma nova análise técnica e o último pronunciamento ministerial, as folhas 159/162, e o ID é o 0038290. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o novo procurador do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção realizada para verificar a prática de eventuais atos nulos de despesa com pessoal pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, no período compreendido entre janeiro de 2013 e julho de 2014, bem como para apurar se foram adotadas as medidas exigidas em lei para recondução da referida despesa ao limite legal. O presente processo já foi objeto de manifestação ministerial de mérito, onde foram registradas as seguintes ocorrências. 1. Prática de atos que resultaram em aumento da despesa com pessoal, quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido para a espécie, consistentes na concessão, por meio de da Lei Municipal número 745, de 10 de janeiro de 2013, de reajustes remuneratórios e na criação de cargo em comissão e funções gratificadas, sem a correspondente demonstração da estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa, no exercício em que entrou em vigor e nos 2 exercícios seguintes, e sem a declaração de adequação orçamentária firmada pelo respectivo gestor, em afronta ao disposto no artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 16, incisos 1 e 2, da Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, os atos praticados não foram acompanhados da comprovação de que a despesa majorada não afetaria as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais, em afronta ao disposto no artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Omissão do gestor quanto à redução da despesa com pessoal em pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, após a ocorrência do excesso, bem como sua total eliminação ao final do terceiro quadrimestre. Em verdade, além de omitir-se dessa providência acautelatória, o gestor agravou ainda mais a situação ao praticar atos que importaram em aumento da despesa com pessoal nos 2 primeiros quadrimestres de 2013. 3. Prática de atos que resultaram em concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual, quando a despesa com pessoal se encontrava acima do limite legal, em desacordo com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Criação de cargos, emprego ou função, quando a despesa com pessoal se encontrava acima do limite legal, em afronta ao disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso 2, do mesmo diploma anteriormente citado. 5. Prática de atos que resultaram em provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal desvinculados da reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento nas áreas de saúde, educação e segurança, quando a despesa com pessoal se encontrava acima do limite legal, em desacordo com o inciso 4, parágrafo único do artigo 22 da LRF. 6. Contratação de horas extras, não enquadradas em convocação extraordinária do Legislativo e para situações previstas na LDO, quanto a despesa com pessoal se encontrava acima do limite legal, em afronta ao disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso 5, da LRF. Contudo, por determinação da relatoria, em 31 de maio de 2017, foi apensado a este feito o processo número 23.507/2017, dígito 40, que tem como objeto apurar a responsabilidade do mesmo gestor em face das nomeações promovidas no exercício de 2016, decorrente de concurso público realizado dentro do período analisado nestes autos, quando os gastos com despesa de pessoal da origem encontravam-se acima do limite legal.
Conforme conclusões da área técnica, as folhas 140 e 145, de fato ocorreram nomeações no terceiro quadrimestre de 2016, momento em que o município encontrava-se dentro do limite exigido pela LRF. Contudo, as análises técnicas anteriores já registravam a nulidade do ato atinente à realização do concurso público homologado por meio do edital número 001/2014, nos termos do artigo 21 da LRF e, por conseguinte, de todos os demais atos decorrentes do citado certame, considerando que, naquela ocasião, as despesas com o pessoal da origem encontravam-se acima do limite legal. Ocorre que, dentre as nomeações relacionadas pela instrução no quadro 01, visto as folhas 141 e 142, verifica-se a ocorrência de atos decorrentes de decisão judicial, especificamente nos decretos de nomeação de números 45, 47 e 57, todos de 2016, cujos efeitos legais devem ser mantidos sem prejuízo da anulação de todos os outros decretos de nomeação derivados de ato administrativo do chefe do Poder Executivo de Tarauacá, por serem nulos de pleno direito. O processo retornou a este MPC em 16 de março de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que o gestor fez juntada de um instrumento de mandato, uma procuração, conferido ao senhor Emerson Soares Pereira. Contudo, o citado instrumento tem data posterior à documentação de defesa subscrita pelo outorgado e apresentada a esta Corte de Contas por ocasião do contraditório, portanto, inválida para este fim, permanecendo os efeitos da revelia quanto ao implicado. Em análise de mérito dos argumentos apresentados, a área técnica consigna que os mesmos são inidôneos para afastar as irregularidades catalogadas, vez que destituídos de provas ou juridicidade. Com efeito, verifica-se dos autos que restou comprovada a prática de atos que resultaram no aumento da despesa com pessoal, quando essa já tinha extrapolado o limite máximo permitido para a espécie. Além disso, apurou-se que o gestor omitiu-se do dever de adotar as cautelas e formalidades correspondentes, no sentido de reconduzir tais despesas ao seu limite legal, nos prazos e nas condições estabelecidas na legislação de regência. Por fim, que as nomeações promovidas nos meses de setembro e outubro de 2016, à exceção daquelas decorrentes de decisão judicial, são nulas, pois derivam de ato nulo em conformidade ao disposto ao artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, este MPC opina: a. Pela nulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, que resultaram em aumento da despesa com pessoal no período apurado, materializados, inclusive, por meio das nomeações promovidas nos meses de setembro e outubro de 2016, à exceção daquelas decorrentes de decisão judicial, verificando-se afronta ao disposto no artigo 22, parágrafo único, incisos 1, 2, 4 e 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a autorização incerta no inciso 1 do artigo 21 do mesmo diploma legal. B. Pela aplicação de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito municipal de Tarauacá, no período analisado, dosada a critério do plenário, em razão das ocorrências listadas neste parecer, configurarem graves infringências às normas legais de regência, conforme previsão incerta no inciso 2 do artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal. C. Pela notificação da atual gestora para que, em prazo a ser-lhe assinado pelo plenário, promova a recondução da despesa com o pessoal ao limite legal respectivo, bem como observe, doravante, as determinações constantes dos artigos 16, incisos 1 e 2, e 17, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de exasperação da análise em caso de reincidência. D. Pela abertura de processo autônomo, com vistas à apuração de novos casos de nomeações no município de Tarauacá, cuja despesa com pessoal encontra-se acima do limite legal, conforme apurado pela DAF, e pelo arquivamento dos autos apensados, considerando a respectiva apreciação da matéria no processo principal. É o pronunciamento. Palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu vou aqui direto à nossa análise do gabinete. Pois bem, da análise da instrução, denota-se que o ponto central que deu aso aqui aos questionamentos
levantados foi que, na ocasião da edição da lei número 745/2013, pela Prefeitura de Tarauacá, quando da gestão do então prefeito, senhor Rodrigo Damasceno, a municipalidade encontrava-se com a despesa total de pessoal acima do limite legal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a rigor, os atos eram nulos de pleno direito. Que em 2014 foi realizado o concurso número 001/2014 e processo seletivo 001/2014. Todavia, durante a fase instrutória, foi verificado que as nomeações ocorreram em 2016 e que o índice de despesa com pessoal estava dentro do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Salienta-se que nos exercícios 2014, o percentual aqui de despesa de pessoal com relação a receita corrente líquida era de 48,92%. Em 2015, 48,009%. Em 2016, é que foi para 50%, com as nomeações, né, 50,23%. O Poder Executivo estava com a despesa de pessoal dentro do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme dados extraídos do CIPAC. Destaca-se também que, extraindo os dados do CIPAC em 15 de 3 de 2022, ficou comprovado que as despesas com pessoal nos exercícios 2014, 2015 e 2016, 3 últimos anos da gestão do responsável, ficaram dentro do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que demonstra que foram adotadas medidas para redução de despesas com pessoal, mesmo que extemporâneas, já que nos exercícios 2013 e 2014, a municipalidade estava com os limites extrapolados, em que pese falhas formais na edição da lei questionada, não restou comprovado na instrução que tal ato tenha comprometido, de fato, a gestão fiscal do município. Se destaca também que a simples edição da lei número 745/2013 e a realização do concurso em 2014 não é suficiente para afirmar que ocorreu o aumento da despesa com pessoal, pois tal aumento só é efetivo com as nomeações e posse nos respectivos cargos, que não ocorreu no período que os limites estavam extrapolados, se efetivando somente em 2016, quando as despesas totais com pessoal já obedeciam aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, o nosso voto é declarar válida a Lei Municipal 745/2013 e o concurso público 01/2014 e processo seletivo 001/2014, por não restar comprovado que sua edição foi capaz de comprometer a gestão fiscal do município de Tarauacá. Pela notificação da atual gestão do município de Tarauacá, para que observe na íntegra as disposições da Lei Complementar número 101/2000, especialmente os artigos 18, 19, 20 e 21. E logo a seguir, é o nosso voto, senhor presidente, e logo a seguir pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
Com o relator, excelência. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator e, assim, a decisão é por unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E passamos ao processo 12 da pauta, que continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, quem concede a palavra. Obrigado, conselheiro Valmir. Solicito aqui o julgamento em conjunto, em bloco, dos processos da pauta do 12 ao 14, depois de ouvir o nobre procurador Sérgio Cunha, a conselheira Maria de Jesus e José Ribamar, e o senhor presidente. Ouço o Ministério Público quanto ao julgamento em bloco dos demais processos que estão em pauta, ou seja, o 12, 13 e 14. Nada a opor, senhor presidente. Nobre conselheiro Ribamar Trindade. Da mesma forma, excelência, nada a opor. Nobre conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Senhor, comunico ao nobre conselheiro relator que pode fazer em bloco o processo número 12, 13 e 14. A palavra, o nobre conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Valmir. Todos os processos são de aposentadoria. Geralmente o procurador faz a leitura do nome dos aposentados. Vou deixar de falar. Os relatórios técnicos, em todos têm um relatório técnico respectivos nos autos, pronunciamento ministerial também nos autos. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre procurador do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo desse bloco é da servidora Luzinete Costa dos Santos, e o processo seguinte é da servidora Silvana de Lima Maia, e o último processo é da servidora Maria Margarida da Silva Gomes. A situação de todos os processos desse bloco ela é semelhante. O Ministério Público de Contas, em análise prévia, entende que houve a regularidade na prática de todos os atos, razão pela qual nós estamos opinando pela legalidade de registro das aposentadorias, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, apenas fazendo uma observação de que houve erro no enquadramento das servidoras. Elas estão enquadradas numa referência inferior a que fazem jus, razão pela qual nós estamos pedindo para que o registro seja feita na referência correta, conforme apontado pela análise, tudo conforme já a súmula número 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado. Pronunciamento que vale para todos os processos. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o voto vai no mesmo entendimento do parecer ministerial pela legalidade e registro das aposentadorias conforme as instruções técnicas, pelas notificações dos servidores, das servidoras, quanto aos equívocos nos enquadramentos, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento, notificar o Acre de Previdência para que, no prazo máximo de 30 dias, faça as devidas correções nos enquadramentos das servidoras e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Ribamar Trindade. Desculpa, presidente. Eu acompanho o nobre relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Eu acompanho também o voto do nobre conselheiro relator. E assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. E encerrado os processos da lavra do nobre conselheiro relator Ronald Polanco em pauta, passamos os trabalhos ao excelentíssimo senhor presidente para dar prosseguimento à sessão com os meus cumprimentos. Obrigado, conselheiro Valmir.
pela condução dos trabalhos. Encerramos aqui a sessão. Eu gostaria apenas de destacar que o governo do Estado, através do secretário de Planejamento, o Ricardo Brandão, ele está solicitando um espaço com os conselheiros e procuradores para expor o projeto que eles estão desenvolvendo do Acre para 10 anos, para o Acre em 10 anos. Eu gostaria de ver um momento que fosse presencial na próxima semana. Se é possível, né? Eu vou mandar também para os outros conselheiros que estão justificadamente ausentes no momento, para ver da possibilidade de ser na próxima terça-feira, de forma presencial. Eu gostaria de ouvir isso do conselheiro Valmir, do procurador, da conselheira Maria de Jesus, também convidada, né, como conselheira, conselheiro José Ribamar. É uma apresentação, eles estão fazendo em todos os órgãos. Estão solicitando aqui, para ver um momento, eu sugeri na terça-feira próxima, mas pode ser também quarta-feira ou sexta-feira da outra semana. Posso me Passo a manifestar, palavra, senhor presidente? Pode sim. Com relação ao Ministério Público, não há nenhum problema. Acho até que terça-feira é uma boa data, porque na segunda-feira é dia de jogo, né, da Copa, jogo do Brasil. Eu acho que seria uma data inoportuna, na segunda ou na sexta. Os outros dias, também não sendo dia de sessão, eu acho que terça-feira seria bastante adequado, minha opinião. Na quarta tem sessão da Câmara, né? Isso. Conselheiro Valmir, pode ser na Presidente. terça. Eu acharia também, sugeria ao secretário ser na terça-feira próxima. Ele vai encaminhar hoje ou amanhã um resumo do que eles estão fazendo e eu vou passar no WhatsApp esse resumo para vocês. Hoje, aliás, encaminhei também uma parte do diagnóstico, né, dos 60 anos do Acre, está no grupo aí. Conselheiro Valmir. Ok, presidente, eu concordo plenamente com o pronunciamento do Ministério Público. Vez que quarta-feira e quinta-feira nós vamos ter sessão no Tribunal de Contas, então terça-feira está de um bom tamanho, é só Vossa Excelência marcar o horário e dizer onde vai ser, se vai ser no pleno ou no gabinete de Vossa Excelência. Concordo plenamente. Estarei presente, se Deus quiser. Nobres, aqui tem uma proposta da Escola de Contas. Terça e quarta tem um seminário, dia 29 e 30, sobre gestão da educação com base em indicadores. Com a presença aqui do ex-secretário, ex-governador Binho Marques e da consultora Flávia Nogueira. Será na terça-feira. Eu agora que a Érica me alertou, nós podemos marcar então para sexta-feira. Sexta-feira, presencial, aqui no gabinete. Sexta-feira é dia de jogo. Dia de jogo. Sexta-feira é dia de jogo? Então vamos transferir para segunda-feira próxima. Até dar uma semana mais para vocês fazerem a leitura, mas passo a palavra à conselheira Maria de Jesus, né? Conselheiro Ribamar ainda não se manifestou, excelência. Conselheiro José Ribamar. Presidente, eu estou à disposição. No dia que Vossa Excelência marcar e no horário, estarei presente. Então, eu vou sugerir ao secretário Ricardo um dia e passo no nosso endereço aí no eletrônico.
conselheira Maria de Jesus, é um tema sobre o desenvolvimento do Estado. Eles estão fazendo uma proposta, estão ouvindo várias instituições e solicitaram esse espaço aqui no Tribunal de Contas. Conselheira Excelência, Maria de eu me Jesus. adequarei à data e hora que for marcada, tá? Então, estou de acordo Isso. aí, o senhor marca e comunica que eu estarei presente. Mas será presencial, certo? Sim. Melhor. Sim, sim. Aí, pelo menos, a gente conversa aqui para apresentar a nova estrutura da presidência. Bom, então tem essa proposta do primeiro seminário de diálogo, gestão em educação, gestão da educação com base em indicadores. Será no dia 29 e 30. Todos estão convidados. Com relação à convocação da eleição da próxima direção do Tribunal de Contas, será na próxima sessão, né? Dia 1º, na próxima quinta-feira, e eu vou passar depois como me deram a liberdade para sugerir os nomes, né? Que já é normal, o nome do conselheiro Ribamar, a presidência, o nome do conselheiro Valmir para vice, a conselheira Dulce para corregedora, a conselheira Nalu Gouveia continua na Escola de Contas, conselheiro Antônio Jorge Malheiro ficou na primeira Câmara e o conselheiro Antônio Cristóvão na segunda. E nós ficamos na ouvidoria. Essa é a proposta inicial que me sugeriram, né, que eu indicasse, então eu estou fazendo já ouvi conselheiro Malheiro, inclusive, e Antônio Cristóvão no mesmo dia, já disseram que queriam ficar nas câmaras, e então aqui a conselheira Nalu na escola e o conselheiro Valmir Ribeiro de vice-presidente. E é isso. Passamos para as comunicações, passo a palavra ao nobre conselheiro ou ao nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Sempre um prazer cumprimentar todos os participantes da sessão, revê-los com saúde, cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham pelas mídias, né, pela rádio web, pelo YouTube, e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, na pessoa da secretária Érica e da Jacira também, e nada mais a comunicar. Muito obrigado. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, no mesmo sentido, para agradecer a presença do Ministério Público de Contas, a belíssima sessão conduzida por Vossa Excelência, agradecer a presença de todos os senhores conselheiros aqui nesta sessão, os que estão ausentes, justificadamente, que Deus os proteja, assim como todos nós. E nada mais, senhor presidente. Muito obrigado, desejar um bom final de semana a todos, um bom jogo do Brasil hoje. O microfone de Vossa Excelência está desligado, presidente. Conselheiro José Ribamar. Obrigado, Excelência. Agradecer a Deus participar novamente dessa sessão com Vossa Excelência, parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, agradecer também a todos os servidores que fizeram essa sessão ser realizada, na pessoa da doutora Érica, e nada mais a comunicar, desejando só apenas um bom jogo a todos. Conselheira Maria de Jesus. Nada a comunicar, Excelência. Pois não, só o último comunicado, no dia 12, nós estamos, dia 12 de dezembro, nós estamos fazendo, junto com a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, o diagnóstico socioeconômico 60 anos
passado, presente e futuro, junto com o CEDEPLAN da universidade, é o órgão, é uma instituição de pesquisa de desenvolvimento regional que está fazendo esse trabalho para nós. A apresentação do trabalho final na Assembleia Legislativa no dia 12, às 10 horas. É uma sessão especial, e aí nós convidamos os membros do Ministério Público, nobre conselheira Maria de Jesus e os outros conselheiros presentes. É dia 12 de dezembro, 10 horas da manhã. É o trabalho final do diagnóstico. O trabalho que o governo do Estado está fazendo já é com base nesse trabalho, junto com a Fundação Dom Cabral. É um projeto já do desenvolvimento do Estado. Esse outro é o diagnóstico que vai nortear, né, que dá ideias de como o Estado do Acre se encontra na área social, econômica, cultural, ambiental, das instituições, que foi o relatório que eu encaminhei há pouco tempo para os senhores, aí está disponível aí na nossa, no nosso WhatsApp. Então é isso. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a sessão.